Graça e paz, amados irmãos. Meu nome é Paulo Francisco, sou pastor, teólogo e estou com um propósito especial na gravação de vídeos, colocando esse canal com o objetivo de abençoar a vida dos irmãos. Mais um vídeo sendo gravado hoje. Acredito que estou melhorando. Alguns vídeos acredito que os irmãos já devem ter reparado que estou um pouco inibido, mas acredito que a cada vídeo novo, a cada trabalho, a prática vai trazendo a experiência traz algo importante, que é você se aperfeiçoar. Então, a cada vídeo é possível se aperfeiçoar e acredito que a gente está caminhando com um trabalho cada vez melhor. Eu quero ler com vocês aqui Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 40 e 41, que diz assim: Então concordaram com ele, e chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem mais o nome de Jesus e os deixaram ir. Eles se retiraram da presença do conselho, regozijando-se por terem sido achados dignos de padecer afronta por causa do nome de Jesus. Amém. Só esses dois versículos. O contexto dessa história é que os apóstolos haviam sido presos, estavam querendo lhes matar, e aí um fariseu muito querido do povo judeu, inclusive foi alguém que ensinou o apóstolo Paulo, Gamaliel, deu conselho para que o conselho não matasse os apóstolos, porque talvez eles estariam lutando contra Deus. E mesmo que eles quisessem parar essa obra, se ela fosse de Deus, eles não iriam parar. E eles ouviram o conselho de Gamaliel, só que eles açoitaram os apóstolos, aqui deram ordem para que eles parassem de falar sobre o nome de Jesus e infligiram um castigo neles. E eles foram açoitados, segundo o que nós lemos, e o versículo 41, ele saltou aos meus olhos de uma forma especial, porque a Bíblia diz que quando eles saíram de lá, eles ficaram felizes. Eles se regozijaram, ou seja, se alegraram, porque Deus concluiu, achou que eles eram dignos de padecer afronta por causa do nome de Jesus. E por que esse versículo me chamou a atenção? Nós vivemos dias diferenciados, esses dias de hoje, né? Após 2000 anos de história de igreja, a gente vê um evangelho que está sendo pregado apenas de conquistas, de vitórias, de superação, de estar sempre na frente, de ser apenas vitorioso no sentido apenas terrestre das coisas daqui. Nós vivemos hoje uma pregação em que o cristão deve entender que ele pode tudo e os outros não podem nada. Uma pregação que faz com que ele pense de si mesmo mais do que se deve pensar. Eu não estou querendo iniciar algum tipo de pregação contra as condições, contra a capacidade de Deus de nos dar coisas boas, seja de ordem financeira, seja cura, seja o que for. Não é isso que eu estou querendo falar. Logicamente que eu não sigo aquele padrão de pensamento, de pregação, que vai apenas pela linha da prosperidade. Eu costumo falar do que a Bíblia ela me ensina. O maior problema de muitos pregadores é que eles querem falar apenas de prosperidade. E a Bíblia não fala só sobre prosperidade. A Bíblia traz um leque de temas que pode ser explorado por cada um dos ministradores, daqueles que ensinam a palavra, que vão colaborar para o bem espiritual das pessoas. Porque a Escritura traz muito ensinamento para ajudar as vidas. Mas eu quero me fixar agora com os olhos nessa palavra. A palavra ela é eficaz e clara. Ela falou que eles padeceram, concluíram que Deus deu para eles a oportunidade de sofrerem pelo nome de Jesus e isso os alegrou. Hoje em dia as pessoas, quando começam a sofrer, mesmo tendo sido orientadas por Cristo, porque Jesus falou isso, no mundo tereis aflições. Ele falou, olha, você no mundo que você vive, você vai sofrer. Em algum momento vai acontecer alguma coisa que vai trazer sofrimento para você, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Quando você vê pessoas aqui sofrendo pelo amor do nome de Jesus e ficando alegres,
você até estranha. Hoje é difícil você ouvir, olha, se você estiver sofrendo para trazer glória ao nome de Jesus, alegre-se. Lembre-se do sermão do monte, quando te caluniarem, quando disserem mal de vós por causa do meu nome, alegrai-vos, porque grande é o seu galardão. Não se ouve falar disso. A pregação triunfalista, a pregação que faz o crente pensar acima daquilo que lhe é devido de si mesmo, tem destruído a correta visão de que Deus, estando no controle de todas as coisas, se Ele permitir que venha algum tipo de sofrimento na nossa vida e isso for nos aproximar mais dEle, trazendo glória para Ele, nós devemos ficar alegres. Gente, quem tem experiência com Deus, porque esses homens aqui, o que aconteceu com eles? Eles foram batizados, eles andaram com Jesus em primeiro lugar, viram a ressurreição, viram Jesus ir para o céu, receberam a promessa do próprio Jesus que iriam receber o batismo no Espírito Santo, estavam reunidos quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles começaram a efetuar diversas curas, tiveram experiências que geralmente os crentes de hoje acham até incrível que elas aconteçam, que é caminhar, ouvir e conversar com anjos, pessoas que ao ver humano poderiam ser chamados dos queridinhos de Deus, vamos dizer assim. Algumas pessoas gostam de dizer que existem pessoas que são mais queridas. A Bíblia não nos ensina isso, pelo menos não fala dessa forma. Todavia, eram pessoas que sofriam. Como você vai chegar e dizer, eu caminho, ouço a voz de Deus, eu faço milagre e eu estou sofrendo? Como que eu fui açoitado? Como bater em mim por causa do nome de Jesus, sendo que eu sou um super crente, eu sou o mega apóstolo, eu sou o super bispo, ou o grande e imaculado pastor, vamos dizer assim, o super crente de hoje em dia. Por que eu estou sendo afligido? Não, isso não pode acontecer. Você está errado porque você está sendo afligido. Mas quando você olha para a Bíblia, você vê homens de Deus, os apóstolos aqui, não só sofrendo, sendo açoitados, mas ficando alegres, porque existe uma dignidade em sofrer pelo amor de Jesus. Eu não estou agora trazendo uma mensagem que vai implantar na sua mente que você deva sofrer por tudo e por qualquer motivo. Não estou falando isso. Eu estou falando que sofrer por amor de Jesus, se é a vontade de Deus, trazendo glória para Jesus, também deve alegrar os nossos corações, porque nós sabemos que se o mundo odiou Jesus, Jesus nos alertou. Se o mundo me odiou, o mundo odiará vocês, ou seja, vocês serão odiados pelo mundo, porque o mundo me odeia e odeia vocês também. E a gente não pode perder esse foco, esse entendimento. O mundo não nos ama porque nós somos cristãos. A Bíblia nos diz isso, e a palavra ela é verdadeira em todos os seus ensinamentos. Jesus, ele nos alertou sobre isso. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Lembre-se, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Conhecendo a voz do seu pastor, você sabe quando algo que está acontecendo vem da parte de Deus para trazer glória. Porventura, você vai me dizer, não, mas nem tudo vem de Deus em sofrimento. Concordo, mas se não for de Deus, você tem autoridade para repreender o mal. A Bíblia diz que nós pisaremos serpentes e escorpiões. A Bíblia Sagrada diz que nós recebemos poder para expulsar os demônios. No nome de Jesus não é de Deus, então expulse. Mas se for de Deus, você não vai conseguir expulsar. Gamaliel, falando ali para o concílio lá, dos judeus, ele falou, olha, por mais que vocês lutem contra esta obra, se ela vem de Deus, vocês não conseguirão destruí-la. Ele, um fariseu sábio, olhando para as escrituras e acredito que inspirado por Deus, abriu os olhos daquele povo ali, que naquele momento estavam incrédulos acerca do chamado, do poder e da manifestação de Deus dentro da nova aliança. Ele falou para eles, se vocês estiverem lutando contra Deus, vocês não vão subsistir, vocês não vão atrapalhar, essa obra não vai sumir. Isso aconteceu há 2000 anos, a igreja permanece de pé. Ou seja, quando há algo que vem de Deus, se você expulsar Deus, você não vai conseguir. Então você precisa ter atenção, você precisa ser a ovelha que sabe discernir a voz do seu pastor. Se é Deus trabalhando, você não pode expulsar. Na verdade, você tem de entender o propósito, o mistério. Eu estava refletindo com a igreja hoje
Ministrei sobre o apóstolo Paulo no capítulo 12 de 2 Coríntios, quando ele fala sobre a sua experiência de arrebatamento. Ele foi ao céu, ele não sabia se foi no corpo ou fora do corpo. Para Deus não existe nenhuma dificuldade, nem para fazer de uma forma nem de outra. Levar, tirando o espírito do corpo, levando a pessoa completa no corpo, para Deus tudo é fácil. Só que ele não sabe discernir. Naquele momento ele não sabia e ele não deixou nada escrito para nós. Ele apenas disse, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas foi no terceiro céu. Viu coisas inefáveis. E depois ele fala que veio um mensageiro de Satanás para ele não se exaltar. E começou a falar que ele se regozijava nas suas fraquezas. E falou de perseguição, falou de angústia, falou de calúnia. E ele começou a dizer coisas que só um crente que tem um discernimento espiritual compreende. Porque você já parou para pensar como alguém que tem uma experiência tão grande com Deus pode ser perseguido? Na visão meramente humana vai falar, ué, mas ele não é de Deus, ele não foi no céu, por que ele está sendo perseguido? Por que estão caluniando ele? Por que ele está passando necessidade? Por que ele tem dificuldade financeira? Por que ele está passando um momento de enfermidade? Por que estão falando calúnias contra ele? Por que ele está angustiado? Porque hoje em dia, assim, se a pessoa estiver passando algum tipo de provação, as pessoas olham e falam, mas ele não é de Deus, por que ele está passando isso? E as pessoas esquecem a vontade soberana de Deus. Quando eu penso em vontade soberana e também permissiva, Deus, ele quer trabalhar nas vidas daqueles que lhe servem e ele age da maneira que lhe apraz. Às vezes ele permite uma enfermidade. Se Deus quiser uma enfermidade na vida de uma pessoa e ele permitir, isso acontece. Como também uma pessoa pode passar uma vida inteira sem ter enfermidades e partir sem nunca ter sofrido uma cirurgia, sem nunca ter tomado um remédio para dor de cabeça, se é a vontade do Deus Todo-Poderoso isso acontecer. Como também se a pessoa tiver de partir vitimado por um câncer, vitimado por um acidente de carro, vitimado por um infarto fulminante. Ora, se Deus permitiu isso, nem sempre é porque a pessoa está errada. Às vezes, a vontade permissiva de Deus quer nos ensinar alguma coisa com a dificuldade que nós estamos passando. E quando eu olho aqui pessoas se alegrando porque o nome de Jesus está sendo glorificado, porque eles não negaram a sua fé e continuaram fazendo a vontade de Deus, eu começo a pensar como nós precisamos melhorar, como o nosso evangelho precisa se moldar à Bíblia, porque tem muito dentro do evangelho que está sendo ministrado no nosso meio, que é um evangelho extra-bíblico, fora da Bíblia, que faz com que as pessoas acreditem em coisas que a Bíblia jamais trabalhou no coração do cristão para que ele acreditasse. Mas uma coisa é verdade, nós estamos vivendo num momento espiritual em que Deus está usando pessoas, o Espírito Santo está movendo homens e mulheres de Deus a trazê-los a um retorno às Escrituras. E retornar às Escrituras significa começar a entender que a vida não se resume apenas nas coisas dessa terra. No capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo falou, se nós esperarmos o Senhor somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens e de todas as mulheres. Por isso nós devemos entender que Deus está nos levando para um retorno às Escrituras, para nós entendermos que a glória para Deus não é simplesmente quando você anda de carro importado e você tem muita riqueza. Eu quero dizer que se é da vontade de Deus, isso pode trazer glória ao nome dele. Mas nem sempre Deus quer trazer glória ao nome dele usando riquezas. Ele quer usar o nome dele e o nome dele traz glória e o nome dele é glorificado na nossa vida quando nós entendemos a sua vontade e nós dizemos amém, glórias ao seu nome. Se o Senhor quer que eu entenda a sua vontade, o Senhor está permitindo isso, e isso vem de ti, e eu entendo isso, eu vou ser a pessoa prudente, a pessoa grata pelo privilégio de poder caminhar com Ele. Os apóstolos, mesmo sendo açoitados, entenderam, mesmo sendo afrontados, porque estavam falando o nome de Jesus, eles entenderam algo especial. Era a vontade de Deus para eles, aquilo que estava acontecendo.
e mesmo com o corpo ardendo, imagine você ser chicoteado, imagine você receber açoites, o seu corpo ardendo, e quando você vê aquela dor, em vez de você murmurar, como seria o normal dos dias de hoje, dizer que Deus não me ama, você olha para o céu e glorifica dizendo: Senhor, que privilégio. Se o próprio Filho de Deus sofreu, se o próprio Filho de Deus padeceu, se o próprio Filho de Deus foi martirizado por mim, isso que eu estou acontecendo comigo nesse momento, isso que veio sobre a minha vida, esse castigo, esses açoites, na verdade, é um privilégio. Se Ele morreu por mim daquela maneira, e eu posso hoje glorificá-lo, recebendo no meu corpo marcas que mostram que eu fui obediente à sua palavra, e eu não lhe neguei. Se eu recebi os açoites e não neguei a Jesus, e isso está trazendo glória para o nome dele, eu fico muito feliz. Sejamos felizes pela vontade de Deus que se cumpre na nossa vida. Deus abençoe você. Evangelize, envie esse vídeo para quem você acha que está precisando. Compartilhe, se inscreva nesse canal, clique ali no sininho para você receber os novos vídeos. Deus abençoe você grandemente e até o próximo vídeo. Amém.